Fala pessoal, primeiro vídeo do ano. Antes de mais, já um feliz 2024 para todos vocês. E hoje nós vamos começar uma série que eu acho que a gente deve falar, o início de tudo dos X-Men. E a gente vai falar de cada X-Men original. E o primeiro que vai abrir essa grande série que eu estou preparando para vocês é justamente o Anjo, ou o Arcanjo. Sim, ele foi um dos 5 X-Men originais e apareceu na primeira edição dos X-Men, coisa que muitas pessoas ignoram. Mas você sabia que ele também é um dos cavaleiros, se não o cavaleiro mais conhecido do Apocalipse? É justamente sobre esse detalhe que nós vamos comentar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Se você é novo no canal, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, se inscreva, comente, curta, compartilhe, porque isso é muito importante para que a gente consiga produzir vídeos de qualidade aqui para o canal e, consequentemente, o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos para o maior número de pessoas possível. Então, não custa se inscrever, não custa deixar o like, não custa comentar para dar o seu feedback, porque isso é muito importante. Vocês queriam dólar, é ou não é? Hã? Eu também quero. Então, vamos lá. Como havia dito, o Anjo, o Warren, e eu não sei pronunciar o nome dele, é de uma família tradicional aristocrata norte-americana e muito rica. Antes de ser um X-Men, o Warren aproveitava que suas asas de fato se assemelhavam à figura popular que todos nós entendemos como ser um anjo e aproveitou disso para salvar muitas vidas. Recrutado por Xavier, ele foi um dos X-Men originais ao lado de Ciclope, Homem de Gelo, Fera e a poderosa Jean Grey. Entretanto, o seu poder de voar, mas além de outras situações como força aprimorada, já que ele conseguia carregar pessoas até com 3 vezes mais o seu peso, foi assim, meio que ficando inutilizado, uma vez que os X-Men começaram a receber outros membros muito poderosos, como Tempestade, Polaris, a própria Jean Grey, que desenvolveram habilidades de voo. E em um contato justamente na saga Massacre de Mutantes, o Warren teve sua vida completamente modificada, quando ele encontrou o lendário Ensa Banu, que o tornou no Cavaleiro do Apocalipse. É interessante ressaltar que essa passagem do Warren para Cavaleiro do Apocalipse foi abordada em muitas mídias. A única grande mídia que não foi abordada foi em X-Men Evolution. Afinal de contas, ele não foi um dos cavaleiros, mas participou do desenho, participou da batalha final contra o Apocalipse. Eu acho que no futuro, caso abordassem a Era do Apocalipse, com certeza o Anjo seria um dos novos cavaleiros. Mas voltando, ele foi gravemente ferido na saga Massacre de Mutantes e passou por uma transformação que, no lugar de suas asas, simplesmente ele ganhou asas metálicas capazes de disparar as penas como se fossem projéteis letais, além de sofrer uma lavagem cerebral que o tornou o Cavaleiro da Morte do Apocalipse, tornando-se o poderoso e temido Arcanjo, lutando até mesmo contra os seus companheiros de equipe. Como Arcanjo, o Anjo desenvolveu as seguintes habilidades. O Arcanjo passou por várias mudanças em seus poderes ao longo das histórias em quadrinhos dos X-Men, especialmente durante o tempo como Cavaleiro do Apocalipse. Mas aqui nós vamos listar alguns dos principais poderes do Arcanjo. Asas de metal orgânico. Após sua transformação por Apocalipse, as asas do Anjo foram substituídas por asas de metal orgânico. Essas asas eram muito mais resistentes e afiadas, concedendo ao Arcanjo a capacidade óbvia de voar a velocidades ainda maiores do que já voava e utilizar suas asas como armas letais, disparando projéteis ou usando-as como se fossem verdadeiras espadas, capazes de cortar materiais muito resistentes até mesmo como aço. Força aprimorada. O Anjo já tinha uma força já consideravelmente sobre-humana, uma vez que ele conseguia carregar, por exemplo, o Fera quando estava em missão com os X-Men, e era dito que na época antes da transformação ele conseguia carregar até 3 vezes mais a sua capacidade corporal. Então, com a força aprimorada durante a transformação, ele também ficou muito mais forte, sendo capaz de dar golpes muito mais poderosos do que tinha
antes de ser transformado em arcanjo. Fator de cura aprimorado. O que muitos não sabem é que quando o anjo foi transformado em arcanjo, o Cavaleiro do Apocalipse, ele também possuía um fator de cura acelerado que o tornava capaz de superar, de se recuperar de ferimentos muito mais rápido que qualquer ser humano comum. É claro que esse fator de cura não era comparado a um Wolverine ou um Deadpool da vida, mas em batalha era bastante ágil. Aumento de agilidade e reflexos. Os poderes do Apocalipse não apenas aprimoraram a força física do arcanjo, mas também aumentaram a sua agilidade e reflexo, tornando ainda mais combatente em batalha e muito mais eficiente. Aprendizado de habilidades e batalha de combate. Durante seu tempo como Cavaleiro do Apocalipse, o anjo recebeu treinamento em combate e táticas pelo próprio Apocalipse, o que o tornou um lutador muito mais habilidoso e estrategista. Vale ressaltar que os poderes do arcanjo eles variavam de acordo com a necessidade dos roteiristas, mas ele foi um grande cavaleiro porque foi o primeiro X-Men, se eu não estiver enganado, a servir ao Apocalipse, que sempre foi um dos vilões clássicos e mais poderosos dos X-Men, e que ele apareceu justamente no X-Factor, justamente combatendo os X-Men originais, que se juntaram para reformar essa equipe quando a Jean Grey volta dos mortos após os eventos da saga da Fênix Negra. E o interessante é que essa forma do arcanjo foi tão icônica que a gente vai listar aqui os momentos em que ele apareceu fora dos quadrinhos. Bom, na série animada, o anjo estava disposto a construir uma máquina que pudesse curar ele da mutação. Ele não aceitava muito bem a sua condição de mutante, tendo em vista que ele era rejeitado pela família. O que foi até, de certa forma, foi interessante que X-Men, o confronto final, pegou esse elemento e levou, já que foi o pai do anjo que estava desenvolvendo a cura mutante no filme. Mas em X-Men, a série animada, era o anjo que estava financiando o projeto que iria curar os mutantes, né? E um cientista estava a par disso. Só que esse projeto, na verdade, não era bem para curar os mutantes, até porque não havia nada a ser curado. Esse projeto estava sendo financiado pelo anjo, mas quem estava à frente era o Apocalipse, fornecendo tecnologia para ampliar os poderes mutantes e também converter esses mutantes em seus cavaleiros. O anjo foi então submetido a esse experimento e foi aí que ele se tornou o arcanjo e um dos cavaleiros, sendo combatido pelos X-Men. Nessa fase, a personalidade dele de arcanjo foi absorvida pela vampira, que liberou essa energia ruim dele e o tornou mais controlado. E aí a gente parte um paralelo. Nos quadrinhos, o anjo ele dividiu muito a sua consciência da influência maligna do Apocalipse. Então o arcanjo era como se tem que estar ali sempre sob controle. E muito tempo depois ele adquiriu uma forma que tinha a consciência do anjo, mas os poderes do arcanjo. Já em Wolverine e os X-Men, o anjo ele sofre esse tipo de situação, só que da seguinte maneira: em um combate lá com os X-Men, ele acaba tendo um acidente e suas asas, para manter ele vivo, tem que ser amputadas. Nessa animação, ele completamente orgulhoso de sua mutação, de poder voar, ele fica desesperado, entra em um estado depressivo, o que dá margem para que o Senhor Sinistro e o Apocalipse se aproveitassem dessa situação e o transformassem num arcanjo, se tornando muito forte, atacando Emma Frost, Jean Grey, Tempestade e outros X-Men no intuito de servir os propósitos de Sinistro, que nada mais era do que um testa de ferro do Apocalipse. Na animação clássica, quem fez esse papel foi a Mística, que se disfarçou do cientista que transformou o anjo em arcanjo. No filme X-Men Apocalipse, o anjo ele tem as asas danificadas e a Psylocke diz ao Apocalipse que ele seria um mutante útil. Só que a Psylocke diz que ele não é mais o mutante que ele costumava ser. Então o Apocalipse vai lá, usa o seu poder de amplificar e modificar o código genético dos mutantes e transforma o anjo no arcanjo, com as suas habilidades, exceto com a sua face azul. No jogo X-Men Legends 2,
que é justamente contra a batalha contra o Apocalipse, o anjo acaba sendo capturado pelo Senhor Sinistro e pelo Apocalipse e se torna o arcanjo, se tornando o cavaleiro final que os X-Men têm que enfrentar no jogo. E nós vamos fazer a gameplay dele aqui, tá? Desse cavaleiro, tá? Já tem outras gameplays desse jogo, mas a gente vai fazer dele para vocês verem como ele ficou utilizando esses poderes. Bom, mas de uma maneira geral, o anjo ele teve uma grande importância, seja por representar o primeiro X-Men que serviu como cavaleiro do Apocalipse, ou como X-Men original, mostrando que seu potencial mutante ia muito além do fato do seu poder óbvio de voar. Com o passar do tempo, ele desenvolveu um relacionamento com a Psylocke, ele também participou da X-Force, que foi um período que ele dividiu a consciência dele entre anjo e arcanjo, além de outros fatores que compõem o personagem. Também tem a parte dele, quando o Fera traz os X-Men originais para o presente, que ele desenvolve novas habilidades, e aí a gente vai falar um pouco a respeito disso, mas de resto é isso aí mesmo, entendeu? São os pontos mais marcantes, assim, que eu acho de abordar a respeito do anjo. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta, comente, compartilhe, deixe o like e até a próxima!